Olá, sejam bem-vindos ao Live Ads. Eu sou o Daniel Rosa. É um grande prazer aqui dividir mais uma tarde aqui, tarde, manhã, noite com vocês. Aí vocês estão assistindo a gente pelos canais, todos os canais digitais do YouTube do Ed News, né, Facebook e tudo mais, né? São tantas plataformas aí das conexões. Antes de começar, pedir para vocês deixarem aí um like aí, você que está assistindo, para a gente poder produzir cada vez mais conteúdo de qualidade sobre esse nosso mercado publicitário. Bom, hoje o bate-papo aqui é justamente sobre soluções, né? A gente vem falando bastante aqui sobre soluções, ferramentas, né? Essa área de comunicação, né? Como que o mercado vem passando por essa transformação, né? E soluções, né? Ferramentas, outras estratégias, né? O que o mercado tem utilizado nesse sentido, né? Então a gente usa o nosso espaço aqui, o espaço Ed News, para levar cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês, com soluções, com ferramentas para poder melhorar aí o plano de mídia, a estratégia, a comunicação de todos vocês. É isso aí, para o bate-papo de hoje, então, para falar sobre esse tema, nós temos o Ricardo Monteiro, que é CEO da Tuned, que é a empresa que trabalha no conceito muito da interligação do offline com online, né? Tudo bem, Ricardo? Boa tarde. Opa, boa tarde, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado aqui falando em nome do Ed News aqui, sua participação sempre muito ilustre aqui na nossa conversa. Bom, Ricardo, muita gente te conhece muito bem aqui, né, no mercado publicitário, mas eu gostaria, antes de a gente começar, que você desse uma passada um pouco no seu projeto, na sua carreira, como é que foi essa parte de estudar, a comunicação, até chegar nesse momento empreendedor, né, da Tuned, assim, uma rápida abertura aqui para o pessoal. Vamos lá, então super obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo. E vamos lá, de uma maneira bem rápida, assim, a minha carreira foi uma carreira de mídia e CMO, várias empresas multinacionais em vários setores diferentes, desde empresas que eram de construção de marca até outras que eram bancos disfarçados de produtos de consumo. Um aprendizado bastante grande, que me trouxe aonde eu estou aqui agora, na Tuned, né? E a Tuned é uma plataforma que ela procura fazer uma parte do que era um buraco que a gente tinha quando a gente fazia uma análise de mídia, né? Então, desde o monitoramento do que está acontecendo em tempo real, no streaming. Esse streaming pode ser televisão, pode ser rádio, pode ser um streaming de YouTube, uma live, e a gente poder medir essa coisa toda e saber o que está influenciando mais. Então, isso chama atribuição, e é uma coisa que tem crescido no Brasil talvez nos últimos só 3 anos, muito forte nos Estados Unidos, muito forte na Europa, mas vamos chegar lá também, e uma alternativa fantástica para a situação que a gente vê hoje, onde os IDs começam a deixar de ser disponíveis para todo mundo, né, fora o first party, quem tem, tudo que tem mudado desde um iOS novo, as novas metodologias do Google. Então, é uma coisa bem legal que a gente tem nesse mercado para poder fazer mensuração e entregar mais resultado. Super interessante. E o Brasil, né, tem esse espaço aí, mas é um país muito televisivo, né? Tem essa parte toda da produção, televisão, audiência, né? TV por assinatura, né? Então, essa parte do TV Sync, né? Qual que é a importância, então, desse TV Sync de levar mais dados para a TV aberta e poder continuar esse diálogo, né? Tem uma comunicação na televisão, uma ação, né? Um merchandising, um projeto especial, e aí você continua esse diálogo via digital. Como é que é esse TV Sync que a Tuned criou? Então, cara, eu vou um passo antes, acho que só porque fica mais fácil todo mundo entender por que isso é tão importante, né? Por que uma coisa que você faz na televisão tem tanto efeito lá no online? Então, a primeira coisa é assim, a gente não acorda de Google Glass, né? Nós vivemos no mundo offline e a gente vai online quando a gente precisa. Então, as campanhas online todas estão tentando atrair a atenção de alguém que foi lá online fazer alguma outra coisa. Agora, quando a gente pensa em alcance, acho que fica bem mais fácil a gente mostrar isso. Então, imagina um site grandão, sei lá, um site que tem 10 milhões de page views por mês. Tá? No minuto, ele tem talvez 400 pessoas. Tá? Um ponto de audiência. Por exemplo, um programa da Rede TV em São Paulo. Ele tem 73 mil domicílios. Vamos supor que sejam só 73 mil pessoas, uma por domicílio só. A gente sabe que é mais, mas vamos simplificar.
E se só 10% das pessoas que estão vendo lá acharem legal e forem buscar, são 7.300 pessoas. Cara, então um ponto de audiência em São Paulo é maior do que o minuto 20 vezes maior que o minuto de uma landing page que tem 10 milhões de page views mensais. Tá? Então, ou seja, a TV alcança muita gente. Então é normal a gente esperar que alguma coisa que aconteça na televisão vai empurrar um monte de gente para o on. A primeira coisa que você faz, você está lá vendo televisão, pô, isso aqui é legal, o que você vai fazer? Pegar teu celular e fazer uma busca. Então, a mensuração com KPIs, com fontes de online, para você olhar a televisão ou o rádio, ela é super importante. Então, o que a gente fez? A gente criou duas coisas, né? O TV Sync e a atribuição. O TV Sync se a tua campanha online está otimizada continuamente e, portanto, num determinado momento que um comercial foi pôr na televisão, o teu bid não necessariamente é bom, tá? Ele pode estar ok, mas ele não é o melhor possível, naquela hora você pode perder a demanda que a TV gerou. Então, a gente fez o TV Sync para alterar o teu bid numa campanha de Face, de Google, de Instagram, de Twitter, seja lá o que for, naquela hora que o comercial foi pôr na televisão, que tua ação de merchan foi no ar. E aí você aproveita melhor essa demanda. Tá? E a segunda coisa se você sabe a hora exata que o comercial está no ar, você consegue usar as métricas de online para entender se ele está dando efeito ou não. Tá? Você vê as variações em cima dela. Então você não precisa de ID, você não precisa de nada. A gente olha variações de uma métrica. Boa, muito legal. Agora, falando aí de pandemia, né, todo o mercado produção, né, produção de conteúdo, então as novelas paradas, né, os streamings também, um pouco que esgotou, né, toda a parte de produção de conteúdo, mas a gente viu aí uma movimentação do BBB, né, onde uma produção, algo novo, ao vivo ali, né, onde movimentou demais, né, o mercado todo, né, todas as marcas, né, muita gente participou e tinha uma audiência ali, parou para olhar, né, tem muita gente em casa, né, pandemia e tudo, e aí vocês fizeram um estudo sobre isso, né, Ricardo? A gente trouxe aqui um pouco sobre esse estudo, eu gostaria vou pedir para o Alex aqui dividir a tela com a gente, e aí você vai passando esse estudo, acho que seria uma maneira legal aqui, quase que a gente fazendo um webinar aqui, mas acho que é o ponto que fica bem técnico para quem está assistindo entender que é uma ferramenta realmente muito importante, né? Vai lá, Alex, solta para a gente então, por favor. Vamos lá, então, realmente, a gente estudou tudo o Big Brother, a primeira coisa que foi uma surpresa para nós é o volume de ação de merchandising que teve aí. 122 ações que a gente mediu, então, de tudo aquilo que a Globo colocou no ar, 83% era patrocínio e 17% merchan. Normalmente, o número de inserções de um patrocínio é muito superior a merchan, é muita coisa no ar. Por que tanta empresa entrou aí? Por que tanta empresa procurou se aproveitar disso? Realmente, no ano passado, a gente não teve novela nova, a gente não teve futebol, a gente não teve uma porção de coisa que a gente está acostumado. Tá? Quem podia e quem tinha um poder aquisitivo maior entrou no on-demand, o Netflix, o Now da Net, um filme da Sky ou da Apple TV, e por aí vai. Mas a maioria disso também já passou, né? Então o crescimento dele já não é tão grande como foi. Então, quando o BBB entrou no ar, e a gente já tinha visto isso no A Fazenda da Record no fim do ano passado, mas o BBB com uma audiência enorme que tem, e uma coisa super nova, é natural que tenha atraído a atenção de muita gente. E foi bem desenhado, né? Então, acho que pode passar, Alex. O que a gente viu é que duas coisas foram muito importantes aqui. Primeiro é o volume de comunicação das marcas, o segundo é como as pessoas viram as marcas. Então, nesse estudo, a gente conseguiu até colocar uma coisa a mais com um parceiro nosso, que é a Postmetria, do NPS espontâneo. Então, pode passar mais um, Alex, a gente vai ter um pouquinho disso aí nesse chat. Então, o que acontece? Primeiro, a gente olhou o volume de buscas ao longo do tempo. Então, por exemplo, a Avon cresceu buscas em fevereiro, em março, abril. Depois, quando chegou em maio, né, o efeito já tinha diminuído. Americanas, que é um e-commerce, e que é uma coisa transacional, está lá para fazer uma promo, uma oferta de um produto, uma coisa que é muito rápida, você vê que cai o volume de buscas muito rápido depois que passa o BBB. Já marcas que usaram o BBB para construção, você vê, Seara, Amstel, Pantene, todas essas marcas, elas conseguiram construir o seu volume de buscas de uma forma mais perene, durou.
Aí, se a gente olhar mais para o lado direito, ali onde está o NPS espontâneo, o que é NPS, né? Pô, falaram de mim, mas falaram bem ou falaram mal? Estou simplificando a coisa aqui, mas o que acontece? As marcas que souberam utilizar o conteúdo para trabalhar bem as dúvidas que as pessoas tinham sobre a marca, mostrar pelo que elas estavam aí, elas todas cresceram. Então você vê aí, Avon cresceu, Amstel cresceu, McDonald's cresceu, Pantene cresceu, e as marcas que fizeram mais no transacional não cresceram. Tá? Por quê? Porque às vezes você aumentou o volume de vendas, como Americanas, como C&A, mesmo o PicPay, que a gente viu pelas notícias, teve recordes de pessoas entrando, mas com muita gente detratora, falando mal de um produto, um serviço, ou mesmo da compra que não foi do jeito que queria. Pode ser que no todo da marca seja pequeno, mas é sempre importante a gente olhar as duas coisas, né? Então, falaram de mim bastante, mas falaram bem ou mal. E a gente viu também que tem muita marca que entrou aí não sendo patrocinador, como a Coca-Cola, Fiat, que fizeram uma porção de ações. O que a gente vê aqui? Quem fez ações de uma forma contínua conseguiu maior construção de marca e um efeito mais duradouro. Então, aqui é igual tanto para o patrocinador como para quem não é. Aquele que entrou e saiu uma vez, cresceu, mas depois não gerou grandes coisas. Aquele que ficou mais tempo, gerou mais. Pode ir mais uma aí, Alex. Então, para vocês terem uma ideia, nesse período aí de 3 meses de BBB, foram mais de 17 mil inserções no total das Globos e Multishow. Né? Multishow sozinho, mais de 3.600 inserções. Na Globo, mais de 680. Ou seja, é muita coisa veiculada aí. Um trabalho que foi muito legal, mas por que foi feito isso tudo? Porque do ano passado para cá, a gente vê que tem um esforço enorme de novo em construção de marca. Por quê? Nos últimos 5, talvez até 10 anos, desde que o online começou a crescer, a gente trabalhou cada vez mais forte performance. É o resultado de curto prazo. E todo mundo trabalha assim. Mas os algoritmos hoje são muito semelhantes. Então, a tua campanha online, bem planejada, ela vai entregar mais ou menos a mesma coisa que a campanha online do concorrente. Então, o que aconteceu? Aqueles que não trabalharam marca viraram commodity. Então, volta esse esforço enorme de construção de marca. E daí, então, que a gente vê um esforço grande de volta aqui na televisão. Pode ir mais um aí, Alex. Bom, aqui a gente mostra um pouquinho de share of voice, né? Ou seja, o trabalho da televisão, ele é muito forte, muito positivo em dividir entre as marcas. A gente viu uma coisa muito interessante acontecendo no BBB, que foi o número de alterações de vinhetas que a Globo fez. Por que ela fez tanta alteração de vinheta? Porque uma hora o patrocinador Avon era o primeiro, outra hora a Pantene era o primeiro, outra hora era Americanas. Então eles alternaram a ordem dos patrocinadores ao longo do período, de modo que todos eles puderam ter uma exposição semelhante. Pode tocar mais um. Basicamente, acho que era isso de Big Brother. Então, o que a gente vê? Que, na realidade, as empresas estão voltando muito forte na televisão, porque a televisão consegue entregar um resultado de curto prazo, além da construção de longo prazo. Acho que a gente tem mais um exemplo aqui bem interessante, né? Se a gente puder compartilhar. Claro, com certeza. A gente tem mais um aqui que é o case do AliExpress, né? E para a gente compartilhar e você comenta na sequência. Vamos lá, Alex, por favor, divide com a gente. Eu acho bem interessante a AliExpress, porque a AliExpress fez o seguinte, criou um break exclusivo que foi dividido entre a Record e a SBT. Então, os dois veicularam no mesmo break, um break no horário de novela, por volta das 9 da noite, exatamente no mesmo horário, mesmo tempo deles. Então, o que aconteceu? A AliExpress é um e-commerce, então, naturalmente, a gente vai olhar o que cresceu não só em buscas por AliExpress, mas quantas pessoas entraram ali em AliExpress, quantas pessoas procuraram pelo e-commerce. E pode passar mais. Então, nesse período, a AliExpress estava veiculando na Globo com comercial normal e na Record SBT com comercial mais esse esforço específico do break. Acho que pode passar mais umas duas para a gente ir direto no que aconteceu. Mais uma ainda.
Então, o que a gente viu? Que o crescimento de buscas por AliExpress nos minutos logo depois que acontecia um break exclusivo desse que estava na Record e no SBT, portanto, somava os alcances dos dois, fazia com que as buscas de AliExpress crescessem 740%. E quando a gente olha isso no longo prazo, porque não foi um break, foram vários breaks ao longo do período, a gente viu que as buscas por AliExpress elas aumentaram em 51% no período, ou seja, 50% a mais de buscas comparando a base de onde eles saíram para onde eles foram. Então você vê que é uma construção de marca, né? Isso vai subindo. E o que é super legal é que a gente conseguiu, nessa análise, fazer uma conta que é, se a AliExpress continuasse anunciando na Record e no SBT, ela tinha o potencial de aumentar 7 vezes o volume do negócio deles. E se ela fosse também veicular nos demais canais, aumentando o alcance, poderia crescer 19 vezes o tamanho que eles são hoje. Então a gente vê que muitas empresas de on estão no offline exatamente por essa razão, o alcance. Então a gente vê aqui nesse gráfico o tamanho dos picos gerados de buscas quando uma ação vai para o ar. Né? Você tem pico de 2, 3, 4 mil por cento, da mesma forma que a gente viu no Big Brother, onde você tinha picos de 5 mil, 10 mil por cento, né, para algumas marcas, e de 500%, 1000%, 2000% para outras, dependendo da base. Mas uma empresa como a AliExpress, que está aqui há menos tempo, tá, os picos são gigantescos. A gente pode passar mais uma. Então a gente vê aqui, né, ao longo do tempo, né, como isso vai crescendo, né, e vai levantando essa linha. Então a gente vê que a base ela sobe, ou seja, o efeito é enorme no curto prazo, mas ele é contínuo de crescimento no longo. Então o que uma empresa precisa fazer para garantir que ela vai ter resultado quando ela trabalha offline? Continuidade. Tá? Não adianta jogar uma coisa lá, um dia eu vou fazer uma ação de merchan e esperar que vai mudar a vida. Aquele momento é enorme, esse pico que a gente está vendo. Tá? Mas a gente precisa da continuidade para conseguir fazer com que isso se reflita no longo prazo, que é a construção de marca. Pode ir mais um? Tá? Aqui a gente fez um comparativo, né? Naquele horário, quanto que Record gerou versus quanto SBT. Então, o nosso modelo hoje de atribuição, ele consegue não só olhar qual canal gera mais resultado, mas qual programa gera mais resultado, qual horário, qual dia da semana. Então, a gente consegue otimizar o plano off, consegue otimizar o plano on e consegue gerar muito mais resultado para o cliente que está trabalhando com a gente. Aqui é uma coisa bem curiosa, né? O break era um break muito longo. Então, a gente viu que as pessoas assistiram o break inteiro para depois entrarem na página, para depois procurarem por AliExpress. Demora quase 8 minutos aqui para as pessoas realmente começarem a entrar e começarem a fazer a busca. Isso é uma coisa que a gente também viu no BBB, em alguns casos, embora normalmente as ações fossem mais rápidas. Então, você tinha delay de 2 minutos, de 3 minutos. E uma outra coisa que é curiosa é o tempo que dura esse efeito. Um comercial de televisão tem efeito de 5, 6 minutos. Um muito bom pode chegar a 9. Um merchan normalmente vai até 20, quando ele é bom. Mas a gente viu casos como esse aqui de AliExpress, casos como o de McDonald's no Big Brother, que chegaram a durar 1 hora, 2 horas, até 6 horas, como foi McDonald's no BBB. Boa. Pô, que legal, super bacana. E parabéns, projeto muito interessante, né? Anos aí batalhando, né, Ricardo, para levar toda essa parte de atribuição, né, automação. Agora eu queria saber do mercado, como é que tem sido, né? A gente citou ali, muitas marcas participaram do BBB, de todas essas ações, mas como que o mercado tem recebido isso, né? Todos esses dados, né? Porque o mercado está preparado para isso, falando em agências e clientes, assim, para ter um modelo como esse, porque realmente é muito importante, né, ali controlar, né, todos os gráficos, crescimentos, vendas, né, e ele desmistifica aquela coisa exclusiva do digital também, né, que muito foi falado, agora você não precisa mais, né, do modelo offline. Na verdade não é muito por aí, né, é uma somatória, né, e ainda mais cada país, um país como o Brasil, país continente, né. É isso mesmo. Assim, mercados como o americano, por exemplo, o meio impresso é muito forte.
o nosso mercado meio impresso ficou muito fraco, até pela educação falha da maioria das pessoas, e também a dificuldade de poder aquisitivo. Mas a televisão, que é o modelo gratuito, ela ainda é muito forte. O rádio também cresceu muito no Covid. Então, às vezes, a gente não se dá conta, né? As pessoas em casa têm mais tempo, não só para a televisão, mas para o rádio também, da mesma forma que elas tiveram tempo para um Spotify, para um Deezer. Então, não é uma coisa só, é a combinação das coisas que vai te dar o resultado. E a construção de marca, que é hiper importante para você trabalhar a margem. Então, a gente vê que o mercado tem aceito muito bem a atribuição, porque a gente trabalha com os KPIs que todo mundo está acostumado agora, como, por exemplo, uma busca, um page view, uma sessão numa página, quanto que isso está aumentando, até uma meta, por exemplo, do GA. E a gente usa essa métrica para medir aquela coisa que ninguém media antes, porque você mediu o quê? Medir audiência. Tá, legal. Então, tem tantas pessoas por trás dessa audiência, mas essas pessoas servem para essa marca? Cara, infelizmente, nem todo mundo é Coca-Cola Havaianas. Então, Coca-Cola Havaianas, de A a Z, todo mundo vai usar. Tá? Mas a maioria dos targets é específico, é um nicho. Então, um monte de gente daquela audiência provavelmente não vai te servir. Então, a chave é essa, né? Porque hoje, como é que você escolhe mídia no offline? Você vai pegar uma pesquisa de caderno que vai te dizer, olha, pessoas do target tal, com esse comportamento, estão aqui e aqui. Tá? Mas isso é declaratório. Tá? E o brasileiro preguiçoso e emborrecido, ele declara a coisa que ele acha que você vai gostar, não o que ele faz necessariamente. Então, quando a gente mudou a forma de medir, a gente está medindo ação, né? É assim, será que o cara levantou da poltrona para olhar o teu negócio ou não levantou da poltrona? Essa é a chave, né? Então, quando a gente mede ação, a gente vê que é muito diferente o declarado do real. E é super construtivo, né? A gente não tem inimigo no mercado, a gente trabalha com todo mundo, então a gente tem conversado com muita gente diferente para construir essa coisa. O mercado brasileiro é um mercado que sempre foi forte em publicidade, mas tem muito campo ainda para crescer e poder gerar mais resultado. Muito legal, isso que é muito positivo. Eu tenho defendido aqui, né, essa parte de brand, né, e também a gente tem falado muito sobre os desafios, né, entre as agências, as marcas, momento do Covid, né, pandemia e tudo mais. E com certeza os dados vêm para ajudar, né, ajudar a entender, otimizar o investimento, principalmente, né, em mídia e planejamento, né. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a Tuned, né? Vocês foram a recente, acabou escapando aqui da minha pauta aqui, qual é o fundo, né? O parceiro que entrou com vocês, mas vocês entraram numa parceria como Startups Modelo, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso do momento da empresa, né? E de estar entre as principais aí startups desse segmento, do segmento de marketing, de comunicação, Ricardo. Vamos lá, então em 2019, né, a gente participou de um projeto que era da Mutante da ACE, que a gente foi selecionado como uma das 3 startups que tinham o maior potencial aí de crescimento e de contribuição nessa área. E de lá para cá a gente cresceu bastante, ainda é um trabalho bastante nosso, né? Lembrando que é uma empresa brasileira, uma tecnologia nossa, né? Isso é gostoso, a gente é gratificante. E a gente tem crescido muito com o feedback dos nossos clientes, né? Então a gente cresce aí 3 dígitos ao ano. Esse ano não vai ser diferente, estamos crescendo bem esse ano, exatamente pelo resultado que a gente consegue entregar, né? E sim, temos aí grandes oportunidades de fazer outras parcerias. Temos uma parceria com uma empresa agora que chama Postmetria, que faz essa parte do NPS, e temos outras a caminho. Eu não posso abrir muita coisa ainda, mas a ideia é que a gente possa trabalhar com todo mundo de uma maneira bem construtiva, para acelerar o nosso mercado e trazer mais resultado. É isso aí, Ricardo. Pô, muito obrigado aqui pelo bate-papo rápido aqui, mas eu queria que você deixasse um fechamento aqui, uma mensagem aqui, principalmente com essa visão de mercado, né? O que vem aí pela frente, vamos falar, tá tão difícil da gente falar de previsões, né? Mas pelo menos ali de 3, 6 meses, né? Ou fechamento desse ano, como que você vê o mercado brasileiro aí fechando esse ano entre anunciantes, esse mercado publicitário, Ricardo?
Então vamos lá, acho que o primeiro trimestre ele já teve um crescimento. Eu acho que a gente ainda não consegue recuperar o que foi a perda do 2019, porque foram quase 6 meses mais lentos em 2019, mas ninguém pode ficar parado esperando que alguma coisa vai acontecer, né? E normalmente em marketing a gente fala o seguinte, quando o mercado está muito parado, esse é o melhor momento de você comprar market share barato, né? Então, ou seja, esse é o momento de anunciar, né? Importantíssimo isso. Opa, ó, filhote entrando aqui. E aí, lindão? Que legal. Depois o papai vai ver o seu dentão aí. Caiu o dente? Que barato. Caindo o dente dele. Que massa. É isso aí. Faz parte do home office. Faz parte, humanizou. É super legal, cara. É um barato ele, eu tô todo animado. Mas o que a gente vê, né? A gente vê que esse ano de 2021, nós vamos ter uma recuperação aparentemente bastante boa aí do mercado de publicidade, mas não vai ser igual o que era anteriormente. E uma outra coisa que a gente vê que é muito importante aí é o seguinte, nós tivemos um mercado que foi offline há 10 anos atrás, tá? Um mercado que é online nos 10 últimos anos, e do ano passado para cá, a gente começa a ver um balanço das duas coisas, ou seja, aquele que nasceu online e não aprendeu do off, ele está morto. Os profissionais de hoje que vão ter espaço no mercado são profissionais que vão ter um balanço das duas coisas para entender quanto que uma influencia na outra e poder trabalhar tudo em conjunto. Mas o ano a gente espera que seja bem positivo. A gente viu que desde abril também teve mais uma segunda aceleração. Então, lógico que a gente sempre tem algum eventual contratempo de um lockdown novo, mas a expectativa é que nós tenhamos um crescimento a partir de agora mais forte. Boa. Isso aí, Ricardo. Bom, quero agradecer aqui em nome do Ed News, tanta informação, acho muito importante a gente usa, né? Nós temos essa plataforma aqui para mostrar para você, né, cada vez mais conteúdos de qualidade, né? E o Ricardo é um especialista na área de atribuição, então eu acho um grande prazer aqui poder dividir, compartilhar com você tamanho conteúdo aqui, tamanho conhecimento. E é isso aí. Então, quem quiser pesquisar um pouco mais, te acessa, fala com você na Tuned. Como que é isso, Ricardo? Acessa o site lá, poxa, eu estou interessado aqui, quero utilizar essa tecnologia, seja tanto a agência quanto o cliente. Como é que faz para conhecer um pouco mais? Pode procurar a gente pelo site, tem um e-mail de contato, pode me procurar direto para quem quiser, o meu LinkedIn também está lá aberto para quem quiser usar. Fiquem à vontade, eu agradeço a oportunidade. E sim, a gente tem trabalhado hoje para canais de televisão, para agências e para anunciantes igualmente. Boa, é isso aí. Bom, o Live Ads vai ficando por aqui. Muito obrigado, Ricardo. Eu quero agradecer aqui a nossa querida produtora WT1, né? Antes da gente fechar, tá aqui aí o nosso www. Você que está buscando uma live, conteúdos aí, né? Conteúdos em estúdio, transmissão ao vivo. Super recomendo aqui esse estúdio maravilhoso que é a WT1, super parceria que nós temos aqui há um bom tempo, com muita qualidade. Procura lá o Adriano, fala em nome do Ed News que você vai ser muito bem atendido e ter uma qualidade excepcional aqui na entrega das lives. É isso aí, o Live Ads vai ficando por aqui, um abraço e até semana que vem. Valeu!